Neemias capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, está escrito: Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. O Espírito Santo tem ministrado ao meu coração que este é um tempo de restauração. Só que muitas vezes a restauração não acontece de forma imediata. Ela passa por um processo de dor, de amadurecimento e de aprendizado. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações. Não deixe também de compartilhar essa mensagem. Se quiser apoiar o nosso projeto, torne-se membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Neemias é mais um dos livros da Bíblia que nos fala a respeito de restauração, de como os muros de Jerusalém foram reerguidos, porque eles estavam destruídos e os seus portões tinham sido consumidos pelo fogo. O principal assunto abordado em Neemias é a reconstrução dos muros. Mas antes que houvesse essa reconstrução, precisamos observar e considerar o estado em que os judeus remanescentes do exílio se encontravam e como os muros estavam. O texto diz que aquelas pessoas estavam em grande miséria e humilhação, e que os muros estavam destruídos. Mas nem por isso Deus deixou que eles permanecessem naquele estado. A vida de muitas pessoas também se encontra dessa maneira. Os muros representam proteção, e muros destruídos fala de áreas da nossa vida que estão desprotegidas, destruídas, que precisam ser reparadas e reconstruídas. Tem pessoas que foram atingidas pelas perdas, por situações que causaram a destruição da sua família, dos seus relacionamentos, a morte do seu casamento, a falência nas suas finanças e tantas outras coisas. Mas assim como Neemias, diante daquela notícia, não desanimou, pelo contrário, orou e buscou uma direção de Deus, nós também podemos fazer o mesmo. Hoje, o Senhor te chama a se levantar e a agir diante dos problemas que têm te assolado. Num primeiro momento, quando Neemias recebeu aquele relato, ele foi tomado por uma profunda tristeza. Às vezes nós passamos por situações tão difíceis que a única atitude que conseguimos ter é a de nos prostrarmos e de lamentar. É quando nos vemos diante de problemas ou de crises sem solução que nos desanimam e que tiram toda a nossa motivação. Neemias passou por isso. A notícia que ele recebeu fez com que ele se derramasse em prantos. Não somente por um momento, mas o texto diz que ele passou vários dias chorando. Ele ficou, por um tempo, em profundo estado de desespero. Embora Neemias estivesse numa situação confortável, afinal ele era copeiro do rei, saber a respeito do sofrimento dos seus irmãos fez com que ele sofresse também. É normal que em algum momento da vida, conforme for a gravidade dos problemas que estivermos enfrentando, nós percamos a cabeça e fiquemos também desesperados. Porém, o que nós não podemos é permitir que o desespero nos paralise. Chorar diante de uma má notícia é comum, é natural,
mas não podemos perder a esperança. Neemias chorou e se lamentou, mas depois ele jejuou e orou. Então ele se levantou e se dispôs a agir diante daquela situação. O nome Neemias significa Deus traz conforto, ou Deus nos traz consolo. Mas até hoje, quando falamos o nome de Neemias, a primeira coisa que nos vem à mente é reconstrução. As portas e os muros destruídos simbolizam a perda da segurança, do poder, da autoridade. Eu quero te dizer que, se existem áreas ou situações na sua vida que estão destruídas, que precisam ser reparadas, não entre em desespero. Deus é um Deus de recomeços, que sempre está disposto a restaurar áreas da nossa vida que estejam destruídas. Peça ao Senhor que te dê sabedoria, discernimento, para que você enxergue essa situação que tem te afligido com clareza e tome a decisão correta diante dos seus problemas. As atitudes de Neemias servem de inspiração para todos aqueles que desejam experimentar um tempo de reconstrução, de restituição na sua vida. Ele se humilhou diante de Deus e confessou os seus pecados e também os pecados do povo. É preciso reconhecer os nossos erros. Neemias também pediu ao rei o que ele precisava para realizar a reconstrução. E ele fez isso com muita sabedoria, pois estava sendo direcionado por Deus. É preciso enxergar a nossa vida como um todo e saber o que é necessário para resolvermos os nossos problemas. Muitas vezes isso exigirá que nós sejamos aconselhados por alguém que seja maduro na fé. Neemias também pediu ajuda, pois ele sabia que aquele era um problema grande demais para ele resolver sozinho. Às vezes, nós estamos sofrendo sozinhos e Deus já colocou pessoas na nossa vida, no nosso caminho, que podem nos acolher e nos ajudar. Mas por causa do orgulho, nós continuamos lutando sozinhos. No capítulo 4, diz que ele trabalhou e vigiou ao mesmo tempo. Vigiar aqui nós podemos entender no sentido de zelar pela nossa santidade, de guardar o nosso testemunho, de andar nos caminhos de Deus. Quando tomamos uma postura séria e decidimos fazer a coisa certa na nossa vida, vão surgir propostas aparentemente vantajosas, mas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Por isso precisamos vigiar. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao derredor. E se dermos algum tipo de legalidade, Satanás pode agir na nossa vida e nos destruir. Houve um momento em que Neemias decidiu deixar de fora aquilo que era imundo aos olhos de Deus. Por isso, o Senhor o honrou. Se você hoje precisa reconstruir alguma área da sua vida que se encontra em ruínas, eu te convido a fazermos juntos essa oração. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Senhor, nós nos prostramos e nos humilhamos diante da sua grandeza e do seu amor. Te pedimos perdão, Pai, porque assim como o povo de Israel, nós também nos afastamos do Senhor, desprezamos a sua palavra. E por isso, muitas vezes a nossa vida se encontra arruinada. Os nossos muros estão destruídos. Reconhecemos os nossos erros. Sabemos que o Senhor é um Deus que pode e quer nos restaurar. Restabeleça a comunhão e a paz nessa família. Abençoe essa casa. Traga cura e perdão a esse relacionamento. E não permita que o desespero nos cegue, para que possamos vencer essa crise. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal,
para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.